Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para mim, Otávio Leal, é um momento de absoluta felicidade que eu estou aqui, que está aqui do meu lado, meu mentor, Roberto Chiniachik, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração como empresário, como ser humano que eu estou conhecendo hoje mais intimamente, como alguém que sempre teve uma busca espiritual. E há mais de 40 anos que eu acompanho mesmo, ele usa dois mantras: amor e espiritualidade. Hoje eu vou estar conversando contigo a respeito de alguns elementos pouco conhecidos do Roberto, que são as buscas dele, buscas espirituais. E o Roberto traz muito capricho em tudo que ele faz. Então, claro que você já conhece o mesmo dos grupos, do Now, do Up, de grupos de liderança, de grupos de excelência, e também o Roberto, que é o manager, eu creio que é assim que se fala da editora Gente, mas hoje eu quero falar de espiritualidade, do Osho, de Gurdjieff, de somaterapia, de meditações, de várias viagens para a Índia. Enfim, Roberto, quero que você saiba que eu te amo muito e estou muito realmente feliz de estar aqui. E queria que você começasse a falar assim, quando começou tuas buscas por si mesmo, tuas buscas espirituais? Eu lembro que com 15 anos eu tinha um professor de yoga. Eu tinha um professor de yoga lá em São Vicente, porque eu morava em Santos, mas eu nasci em Santos, morava em Santos, um tempo eu fui para São Vicente, a gente voltou, mas eu tinha um professor de yoga que devia ser alemão. E esse professor, ele era mais do que um professor de asanas, de posições, de posturas, né? Ele era um professor de sentido da vida. Mas, certamente, com 14, 15 anos, 13 anos, eu fiquei muito satisfeito com a vida. Eu fiquei muito satisfeito assim. E esses dias eu estava resgatando minha memória de LP. E eu tinha 2 LPs que eram assim, que eu tocava até riscar. Eu tinha um LP de uma banda chamada The Byrds. E o Byrds tinha músicas do Bob Dylan. Então é interessante, quem acompanha a minha vida de roqueiro, eu sou apaixonado pelos Beatles, mas eu me apaixonei pelos Beatles já aos 30 anos. Na adolescência eu era apaixonado mais pelos Rolling Stones. Mas esses dias eu estava fazendo uma meditação e eu lembrei, assim, o LP, digamos chamar LP, era dos Byrds, e tinha um outro LP da Nara Leão, acho que não me engano chamava Opinião, que tinha músicas de protestos, né? E eu lembro que essa angústia me falava para buscar algo diferente de tudo. E eu não me acertava, na vida. Embora assim, eu era músico de Santos, eu tocava numa banda chamada Fire. O Fire era Fire Emotion, depois ficou só Fire, que é uma música do Jimi Hendrix. E eu falava assim, não está legal, a minha vida não está legal, isso não está legal. E eu acabei parando aos 17 anos em terapia. Então, imagina, há mais de meio século atrás, alguém fazer terapia. Então, lógico, era muito mais uma busca do meu eu do que da minha espiritualidade. Eu vivia no mundo cristão, meu pai era católico, eu era católico, eu sou católico, e eu sempre fiz terapia. Eu falava assim, putz, isso não está legal, eu tinha essa busca. Mas eu tinha uma amiga chamada Samvara, e eu fazia grupos com a Samvara, e um dia eu falava assim, não é possível, eu já tinha escrito Carícia Essencial, Amar Pode Dar Certo. Eu falava, não é isso, assim, tinha muito sucesso, as pessoas já me identificavam. E a Samvara falou assim para mim, eu já frequentava os grupos do Osho,
mas que chamava Bhagwan Sri Rajneesh. Não, chamava Sri Rajneesh. Eu sou do tempo do Rajneesh. Sim, eu também. Do tempo do Rajneesh. Eu sou do tempo do Rajneesh, né? Aí depois virou Bhagwan e depois virou Osho, né? Então até hoje é engraçado, né? Assim, é como se o Rajneesh fosse o meu apelido de infância, né? O pessoal da minha família me chama de Beto, né? Então eu imagino a Roseli, o Eduardo, né? Meus irmãos, daqui a pouco eu começo a chamar Ronaldo, né? Não, mas fala um pouco mais do yoga até antes. Ali você começou porque naquela época as pessoas jogavam futebol com muitos meninos, voleibol na praia. Olha, porque o yoga é Índia, né? Quantas vezes você já foi para a Índia? Eu já fui umas 20 vezes para a Índia, porque, olha, pessoal, na tribo do Otávio, esses nomes vão fazer sentido para vocês, mas eu tive com o pessoal da Raja Yoga, Brahma Kumaris, que eu amo, tenho muito carinho. Eu tive com o Osho pessoalmente, toquei na banda do Osho zilhões de vezes. Eu e a Cláudia, a minha mulher, minha companheira, a gente começou a namorar no dia 19 de janeiro de 1990, dia que o Osho desencarnou, e foi uma bênção, meu Deus, que a energia lá estava muito alta. Eu gostaria que você me perguntasse como é que foi esse dia, porque foi um dia assim, dos mais importantes da minha vida, né? Eu quero sim. Aí eu fui para o Satya Sai Baba, eu fui para a AMA, ganhei abraço da AMA, agora estou com o Deepak Pai, o mestre do Akram. Então, a Índia é um acontecimento na minha vida fortíssimo. Mas eu tinha uma vida muito plural, assim, já de cara, porque eu estava na yoga e teve um mês na minha vida que é muito engraçado. Eu montei a banda. Você tinha uns 15 anos. Isso com 15 anos. E eu tinha a banda Fire. E o Fire a gente estava assim, era uma bandinha assim, e de repente eu vi que tinha sucesso. E tinha um diretor de teatro chamado Carlos Alberto Sofredini. E o Sofredini estava montando um espetáculo chamado Prometeu Acorrentado. E eu estava no grupo de teatro do Sofredini. E esse espetáculo, se colocar, ganhou tudo quanto foi prêmio. Aí o Sofredini me convidou para ser um dos Prometeus do Prometeu Acorrentado. Foi uma peça lá em Santos. E eu tinha um amigo chamado Márcio que jogava no Santos. E eu joguei num jogo que tinha um olheiro do Santos Futebol Clube. Assim, na mesma semana eu podia fazer teste no Santos, ser o Prometeu Acorrentado ou tocar na banda. Eu tinha que escolher e eu escolhi. E frequentemente eu fico assim pensando, né? A Nanda está aqui. Imagina que eu tivesse ido para o teatro, né? Assim, o que seria porque o pessoal de teatro é mais sofisticado, né? O pessoal de música é mais alma, é mais noite, é boemia, né? Eu toquei no Cais de Santos, imagina, Uau. né? Você jogava futebol? E eu jogava muito bem futebol. Que era a época do Pelé. Era a época do Pelé. Eu ia ser juvenil do Santos do Pelé, se tivesse dado certo. Que posição? Eu era centroavante, era atacante. Uau. Mas eu disputava com o Coutinho. Não, que era um baita jogador para caramba. Nossa, era o ataque do Santos inesquecível. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas essa é a minha vida desde sempre. É a paixão pela vida. E eu escolhi música. Mas assim, uma vez cada 10 anos, eu penso assim, será que eu tinha futebol para virar um jogador de futebol? E se eu fosse um ator, né? Talvez fosse canastrão. Mas, se você me perguntar o que eu fiz com o meu talento de ator, o que eu fiz com o meu talento de músico, o que eu fiz com o meu talento de jogador de futebol, eu faço palestra. E no palco é tudo. É tudo. É performance de palco, é show. Roberto, antes de que eles façam outra pergunta, mas só me entendendo isso,
O Roberto vai falar muito de um dos mestres dele, que é o Osho, que é também o meu principal mestre, e ele falava uma coisa, né, sorva até a última gota da laranja, no momento da vida, né, ele dizia, hoje cada hora falava uma coisa, mas ele tem momentos que ele ficou muito batido nisso, né, quer dizer, use todos os teus talentos, que é o que você... Eu até tenho o Roberto como um mentor de vida, né? Eu acompanhei há muito tempo. Eu estava conversando com ele antes, que também o Osho falava, seja como Zorba, o Buda. Então, se você procurar no YouTube, no Instagram, tem milhares de vídeos do Roberto falando de terapias, de excelência profissional. Eu não sei se são exatamente esses termos, de mentoria, dando palestra para CEO, para empresas, mas ele também tem esse lado que é o que o Osho falava, seja Zorba, que é um personagem que vive intensamente a vida, e seja Buda, que tem a vida interior. E o Roberto, para mim, é um exemplo disso. A gente ter uma vida fora, se realizar fora. Eu estou aqui na casa dele, lindíssima, aqui no litoral norte de São Paulo, que é a natureza. Cheguei aqui, ele estava quietinho, meditando, olhando o mar, recebeu massagem, já deu uma soneca. Isso é a vida interior. Mas tem o Zorba, que é viver... Quantas viagens que você já fez, né, Roberto? Quanta coisa que você já teve também do mundo material. E aí, você fala do yoga da Índia, você também começou a estudar terapias, né, digamos, ocidentais, junto com a psiquiatria, né, que você é psiquiatra. Então, é o yoga junto com essa... Eu estava no yoga, tocando na banda de rock. Eu fui fazer um curso de teatro amador, que eu era muito tímido no palco, né? E aí fui pro teatro, mas super me dei bem com o teatro, acho o máximo o teatro. E eu era extremamente complicado, eu era um jovem muito complicado. E eu tinha um amigo na escola chamado Benedito. E eu e o Benedito éramos os marginalizados, e nós nos marginalizávamos, né? Então, tinha o intervalo, saía eu e o Benedito, os dois tímidos, introvertidos, sentimento de inferioridade, né? E eu comecei a observar que o danado do Benedito estava enturmando. E eu falei assim, Benedito, o que está acontecendo aqui, pô? Ele falou, estou fazendo um negócio chamado terapia. Imagina isso há 53 anos atrás, pô. Ai... Aí eu falei, como é que é esse negócio? Aí eu fico lá falando dos problemas, a terapeuta fala e tal, não sei o quê. E eu falei, como é que você... Ele falou, agora eu fico mais tranquilo, eu estou indo em festa. Meu Deus, você está indo em festa, né? Só que eu sempre fui um cara complexo, paradoxo, né? Porque, eu faço evento para 50 mil pessoas, eu toco um show para 20, 30 mil pessoas, mas eu sou um sujeito que gosta de ficar quieto. Uhum. E... Aí eu falei, vou fazer esse negócio. Né? Aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu estou com uma angústia, e eu estou pensando em fazer um negócio de terapia. Ele falou, o que é isso? Eu falei, filho, você não precisa desse negócio, conversa comigo, né? E meu pai me dá, não sei o quê. Aí o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro da noite, eu tocava na noite, separava esse dinheiro e pagava a minha terapia. Então, a única função da grana que eu tocava à noite era pagar a minha terapia. E eu desde então, eu estou em processo de desenvolvimento, eu faço terapia desde os 17 anos. Então, essa foi a sequência. Mas eu estou com vontade de contar para você algo que vai ser a primeira vez que eu vou contar. Aí você vai falar, por que é a primeira vez? Porque em dezembro, 22 de dezembro, eu tive uma trombose. E a trombose foi um negócio de uma hora para outra, e aí eu tive que dar bem rapidinho. Eu estava com uma dor na panturrilha há uns 3 meses. Eu fui para Doha na Copa do Mundo e doía a panturrilha, e quando foi no dia 19 de dezembro, eu vi que a dor mudou, a dor não era a mesma. E aí, eu sou médico, né? Eu falei, putz, não é dor muscular mais? O que será? Eu falei, putz, é trombose. Aí eu liguei para 2 amigos médicos. Não, Roberto, você está 2 meses e meio com essa... Deve ser contratura. Eu falei, e se fosse trombose?
E aí, no dia 22 de dezembro, eu fui fazer a ultrassonografia. O ultrassonografista, quando ele fez, dizendo: o senhor vai sentar agora e vai olhar essa imagem. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um trombo. E está vendo esse negócio aqui balançando? Se esse trombo soltar, você vai ter uma embolia que corre o risco. Então, o senhor fica aqui sentado. E chamou uma enfermeira e falou: chama a ambulância, precisa levar ele para a internação. E aí foi uma correria. Essa enfermeira foi maravilhosa, chegou no hospital, já olha, trombose profunda, os médicos correndo, aquelas coisas assim de filme, né? E aí eu soube que eu tinha o risco de morrer ali de uma hora para outra, 10% de risco, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não tive um segundo medo de morrer, nenhum segundo. Nenhum segundo eu saí do meu centro. E por que eu estou contando essa história? 1988, eu fiz um grupo na comunidade hoje chamado The Art of Die, a arte de morrer, que você fez um compacto no Diamante. Um dos blocos do Diamante é o Arte de Morrer. E Diamante é um grupo do Roberto. É uma mentoria. Uma mentoria. E o qual tenho muito orgulho de ter sido o mentor do Otávio. Meu Deus do céu, poderosaço. Quando eu vi esse garoto lá, falei: meu Deus, estou ficando importante. E esse grupo de Art of Dying, o jogo você tem 7 minutos, 7 dias de vida. Então, cada dia você se separa. Primeiro do seu pai, então você vai trabalhando todas as suas emoções. Aí, no outro dia, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus amores, seus familiares. E no último dia tem uma dinâmica que é a sua morte. E eu fiz essa dinâmica. E o instrutor falou assim: pelo menos uma vez por ano, viva como se fosse o seu último dia de vida. Viva como se fosse. E eu, uma vez um dia cada 3 meses, eu vivo como se fosse o meu último dia de vida. Então vejo o que está torto, vejo o que eu preciso fazer, vejo a frustração. E é muito interessante, porque no começo da pandemia, eu fiquei no lockdown indiano. O mundo não sabia o que era. A Índia fez um lockdown burro, porque eles fecharam tudo, fecharam farmácia, supermercado. A gente não podia sair na rua. Eu estava numa clínica de Ayurveda e no meio dessa, com muito pouca comida, eu emagreci 17 quilos em 2 meses e meio. Os meninos falaram: pai, você passou fome? Eu falei: nunca, mas eu tive que fazer jejum alguns dias, né? Então, é tudo ponto de vista. Ponto de vista. E aí eu tive que... Começo da pandemia, né? E aí eu tive que ir de carro até Mumbai, de Mumbai num voo humanitário, e lá eu me trabalhava, né? E um dos meus filhos sempre falam sobre morte, a gente fala sobre isso. Eu falo assim: todo dia eu durmo, todo dia eu acordo, um dia eu vou dormir, eu não vou acordar. E esse é um dos sentimentos de maior paz, assim, nesses dias que estava aquela coisa de doutor, você precisa tomar cuidado, você não sei o quê, não pode pisar, não pode... Né? Eu falava assim, que é o lema dos kamikazes, né? Hoje é um belo dia para morrer. Eu não tenho nenhum problema de pensar assim: eu vou morrer. Todo dia eu durmo, todo dia eu acordo. Um dia eu vou dormir e não vou acordar. E foi tão legal essa experiência da trombose nesse sentido, assim, estou em paz. É que você ressignificou isso, né? Estava falando com o Roberto, eu tenho vários livros do Osho, praticamente todos em português, se é que não é todos, e o Roberto editou muitos desses livros, né? Muitos desses livros, e tinha um livro que tem até do Osho,
para quem não sabe quem que é, nós vamos falar bastante. E tem um que sempre me marcou, que é A Arte de Morrer, que é o que você está falando, né? E Antes que Você Morra, que talvez seja uma coisa legal de pensar, né? Quer dizer, o que eu tenho que fazer antes de morrer? E você sabe, Roberto, eu agora com 60 anos, eu tenho feito as pazes, assim, pensado qual é o meu legado. E você tem um baita legado, né? Um legado tão bonito. Em mim, quantas sementes que você não plantou. E graças a você, de certa forma, que eu conheci o Galharça, lendo lá Carícia Essencial, que foi o primeiro... Foi o segundo livro. O Roberto sempre fala que foi o primeiro, mas eu acho que o primeiro livro teu foi um... Olha, eu achando que o teu primeiro livro é de análise transacional, um pequenininho, não foi? Você não escreveu um livro? Ou você era seguinte, um dos... eu lancei um livro... já... Eu lancei um livro com artigos, porque quando eu fui presidente da Associação de Análise Transacional. Que é um tipo de terapia, né? Para quem não sabe. E o Mundo tinha uns artigos em inglês maravilhosos. Aí a gente não tinha. Eu liguei para os Estados Unidos e falei, gente, me dá os direitos autorais para eu publicar esses artigos. Então eu fui organizador. Porque eu lembro do teu nome, em algum canto desse livro. Mas esse livro, Carícia Essencial, do Roberto, foi lá que eu... reencontrei o Galharça, que foi o Roberto, pouquíssima gente sabe, a não ser quem leu O Mentor, que foi um jornalista que escreveu sobre o Roberto, mas ainda esses dois falam umas 3, 4 páginas sobre o que eu vou falar agora. O Roberto fez os grupos mais, vou usar uma gíria, mais punk de terapia corporal dos anos 80, onde a gente gritava, crucificava um o outro, e empurrava, e espremia, e nadava pelado, e tinha que... Eu lembro que você chegava num grupo que ele fez, e ele pegou uma fase mais punk que a minha, você tinha que entrar numa sala e falar de quem você não gostava, escolher 2 ou 3 e falar, não gosto de você, nem de você. Eram grupos de muito toque. Então, o Roberto, quando eu vejo ele dando no palco, no Now, no Up, enfim, eu falo, pô, esse cara é muito trabalhado corporalmente, muito. Porque isso, como ele falou, era muito tímido, muito fechado, mas você passou por um monte de terapias assim, corporais, né, para tirar... Porque eu vejo nos teus grupos também, eu falo, puxa, isso aqui, olha, tem um pouco de Osho, tem um pouco de Roberto Freire, tem um pouco da University da Índia, né, que teu filho dá, o Arthur. Você fez muito trabalho corporal, Roberto, além do mental. Você fez análise também? Olha, fiz análise. Gente, o que for de terapia, eu fiz. Eu imagino. Por quê? Eu tenho mania de diário, tá? Eu escrevo minhas reflexões e quando eu escrever a minha biografia, vocês vão ficar surpresos com as coisas que eu fiz. Mas a parte da soma e do Galharça eu quero ver se você vai por tudo. Porque era um trabalho de soltar o extremo. Mas eu vou te falar, não eram os grupos mais profundos, tanto do Garça como do Bigode, Roberto Freire, eles não eram tão profundos, eles abriam o horizonte, né? Então, vou pegar, só para vocês terem uma ideia, uma sessão do Roberto Freire. E eu estou falando de 50 anos atrás, gente, exatamente meio século atrás. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ser terapeuta, a mulher não ser virgem era uma das razões que levava a mulher para terapia. Eu cansei de fazer terapia de garotas que falavam, pô, Roberto, eu não sou mais virgem e eu estou namorando esse cara e eu não sei como que eu falo. E eu lembro de um sujeito que foi fazer terapia comigo porque ele descobriu que a namorada dele, que ele era apaixonado, não era mais virgem. E o sujeito, na primeira sessão, quando ele senta, ele tira o revólver e põe na mesa assim da frente. Então, só para você ter essa ideia do contexto. O Roberto Freire fazia um trabalho que era o seguinte, todo mundo no escuro, todo mundo no escuro, e você tinha que trocar peças de roupa e colocar no seu corpo. A roupa dos outros, né? Então, por exemplo, você abraçava alguém, homem ou mulher, aí você pegava a camisa do cara. Aí você abraçava uma garota, pegava a blusa dela, e você tinha que dar um jeito de pôr no corpo. Aí abraçava uma garota, pegava o sutiã dela, você punha no corpo. Pegava um cara, pegava a cueca do cara, punha no braço. Aí você tá naquele mergulho, morrendo de vergonha, blá.
o Roberto acende a luz e fala, pessoal, vamos sentar para conversar. Aí todo mundo pelado na roupa, aí a tua cueca lá no braço da menina, a meia. Então, esse era o contexto, mas os grupos dele não eram os mais profundos na minha leitura. Eles me abriram. Lá foi o começo, né, da tua jornada. Teve uma terapia que foi muito mais profunda, que foi a biodança, do Rolando Toro. Eu fui o primeiro professor autorizado de biodança do Rolando Toro. Na Vila Mariana, lá em São Paulo? Será que era ali? Muito mais. Mas muito, muito antes. Da Fux, né? Tinha eu pensei que era aquela moça, Maria Fux, uma coisa assim, que foi uma das primeiras, mas não. Eu posso te falar quem foi o primeiro no mundo. Foi Roberto Chiniachi. Aí você vai falar por que foi o Roberto Chiniachi. Você dirigia a biodança? Eu dirigia. Nossa, eu perdi isso, que legal. Vê, o Rolando Toro foi fazer terapia. Essa conversa de hoje não tem final, se for contar os detalhes da história. Foi fazer biodança com o Rolando Toro um médico maravilhoso chamado Marcos Lederman. A esposa dele estava com alguma dificuldade, eu acho que era física, e quando terminou a sessão de biodança, o Marcos Lederman ficou apaixonado. E o Marcos Lederman, ele era o diretor, dono do Instituto de Radioterapia Oswaldo Cruz. Estou falando de 1978. E o Marcos Lederman chegou para o Rolando e falou, Rolando, eu tenho um sonho de fazer um trabalho terapêutico para as pessoas com câncer. Aí o Rolando chegou e falou, vamos fazer. Aí ele falou, Rolando, então precisa fazer e tal, você precisa arrumar alguém, não sei o quê. Então a gente resolveu fazer um trabalho de biodança com mulheres mastectomizadas. Que lindo. Só que ele queria alguém da medicina. Eu era o único médico que tinha essa cabeça de dar biodança. A gente não tinha essa formação de professor. E o Rolando chegou para mim e falou, Roberto, eu quero que seja você. Só que eu estava no 6º ano, não tinha CRM. Aí eu falei, Rolando, podemos chamar a Márcia Oliveira? Maravilhosa, Márcia Oliveira. Nós dois fomos os primeiros professores autorizados. Então a gente começou a fazer biodança com mulheres mastectomizadas. Foi daí que incendiou, foi o máximo. Deixa eu só fazer um parênteses. Roberto, bebe um pouco d'água. Obrigado. Aqui. A biodança, para quem não sabe, né, porque nem todo mundo é da nossa época. É um trabalho lindo, assim, que tem. Eu tenho até uma apostila enorme de biodança, aquela biodança, né, com Z. E tem danças de abraço, danças que você imita um hipopótamo, dança de catarse, dança que você vira uma serpente, danças de roda, dança caminhar de separação, pela vida. Caminhar pela vida. A gente levantava o corpo das pessoas, sentindo anti-orar, tinha os exercícios. E a biodança, na minha leitura, era muito mais profunda de alma. Sim, de do alma, que o Rolando, do que o Gaiarsa e o Roberto Freire, todos maravilhosos. Agora, quais os grupos mais punks e mais profundos? Os grupos dos discípulos do Osho. Não, mas aí deixa eu chegar nisso já. Tá bom. Deixa eu chegar nisso já. Porque o Roberto, por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi o Roberto conversando com o Divaldo Franco. Maravilhoso, que é Divaldo. Eu tomo sempre passe. A Ananda que está aqui tem uma mediunidade incrível. Eu não vejo nada. Você tem mediunidade? Não no sentido clássico. Não, eu também zero. não. Também zero. Mas, então, Roberto, uma coisa que sempre me chamou a atenção nele também foi essa visão que hoje chama-se espiritualidade independente. Então eu vejo, por exemplo, nos grupos que ele dá, tem crentes, tem católicos, nós conversávamos, né, que ambos têm uma ligação muito forte com uma parte do catolicismo e com Jesus, com Yoshua. Sempre vejo o Roberto fazendo orações, falando de Jesus, enfim. Mas ele encontrou um monte de mestres, que é uma surpresa para mim, porque ele é médico, ele é psiquiatra, ele é mentor, e toda a minha vida foi só espiritual. Então eu tive tempo de pesquisar muito isso, mas o Roberto tem uma pesquisa fez trabalho do Gurdjieff, fez trabalho esse de biodança. Tá, e aí a gente continua. Então deixa eu falar, já que você trouxe o Divaldo Franco, o maior elogio que eu recebi na minha vida
maior elogio que eu recebi na minha vida, e eu tenho isso gravado. Quando eu conheci o Divaldo, depois eu fui lá na Mansão do Caminho, e o Divaldo chegou para mim com aquela humildade. Ele é um santo. Eu não conheço ele pessoalmente, até gostaria, então, mas não. Vamos lá, que um dia eu te levo. O Divaldo falou assim: Roberto, você foi muito importante na minha vida. Tinha uma época da minha vida que eu ficava todo ano esperando os livros de 2 autores, Chico Xavier e Roberto Chiniachini. Nossa, que lindo. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso. Se eu levar isso totalmente a sério, eu não escrevo mais, né? Meu Deus, o Divaldo. Mas assim, entre os maiores orgulhos que eu tenho é esse elogio do Divaldo, e o ano retrasado eu tive a honra de dar um grupo com o Divaldo Franco. A gente levou um pessoal do Instituto. E é uma pena que foi uma época logo depois que você terminou, porque a gente levou um grupo, inclusive, das mentorias, e a gente passou um final de semana, Divaldo Franco e Roberto Chiniachini. Eu tive a oportunidade de ver o Chico Xavier, mas não conversar, porque eu fiquei sem graça, tô sempre sem graça. Eu vou te dar o link desse seminário. Ele está gravado, aí você assiste. Tá bom. Mas deixa eu falar então. Você vai me assistir todo nervoso lá, né? Do lado do Divaldo. Ai, meu Deus, que resposta. Eu tive algumas vezes com o Dalai Lama, né? Adoraria ter conhecido o Desmond Tutu, que foi um cara maravilhoso. Mas agora eu tô aqui com você e acho você do mesmo nível que essa turma. Só que você traz um lado muito humano. Humano que eu digo não é só o espiritual, né? Também é a realização do mundo. Roberto, e o Osho, para quem não sabe, o Osho é um mestre espiritual, ele ficou muito conhecido na série Wild Wild Country, mas não é aquilo exatamente. O Osho tem um lado muito bonito. Eu sempre dizia, se esse cara não é iluminado, ele é o cara mais inteligente que eu já vi na minha vida. Quando eu li A Semente de Mostarda, que também foi o meu primeiro livro. Maravilhoso. Falei, nunca ninguém falou de Jesus assim, com essa profundidade, né, na época. E como você já fazia medicina, porque você falou que você escreveu Amar Pode Dar Certo, que é um livro lindíssimo, que você estava com dificuldades no amor, né? Foi nesse período que você estava se questionando? O que eu sentia, o que eu tive assim, quando eu fui procurar o Osho, eu fazia os grupos no Brasil da turma do Osho que vinha, né? Era um grupo, gente, esses grupos eram pesados. Era grupo do quê? Eu sei, mas fala aqui para tua audiência. Tinha especialmente um grupo, o primeiro grupo que eu fiz com um desses terapeutas do Osho foi um grupo chamado Encounter. E é muito interessante isso, né? Porque eu sou de um tempo que eu, como terapeuta, eu podia ser muito mais agudo do que eu sou hoje, e era normal, as pessoas queriam que você fizesse um trabalho profundo. Então, eu não fazia um encounter indiano, mas eu fazia um encounter, e nesse grupo de encounter, eu lembro, assim, meu primeiro grupo do Osho. O que é um encounter? Um encounter é as pessoas bloqueiam as emoções e elas são falsas, elas são hipócritas, e uma garota foi confrontar o sujeito e aí saiu um estresse físico, aí depois um outro aluno foi defendê-la, ela falou que não precisava, outro estresse físico, e de repente toca um rock. Quando toca um rock, o combinado, eu não fazia parte daquela cultura, é dança, para de fazer tudo de dança. Então esse era o tipo, né? Não era essa coisa né, falsa, assim, que muitas vezes a pessoa está chateada com o que o outro está falando e ela fica lá sorridente. No encounter não tinha nada disso. Era um salão, né? Era um salão e um monte de gente. 40, 50 pessoas e não tinha essa coisa, por exemplo, tem um resto de sobremesa. Estou dando um exemplo fictício. O sujeito tem um bolo para o grupo. O sujeito lá e come todo o bolo. E a gente, pô, cara, que sacanagem. Lá no encounter, o cara já saía, empurrava, porra, seu egoísta de merda. E aí um já defendia, outro atacava. Frequentemente tinha sangue de gente que tomava tapa, dava tapa. E os grupos do Osho eram pancadaria.
Se falava muito também de sexo, né? Nossa Senhora, eu nem vou contar as histórias aqui, porque é difícil de compreender a dimensão, mas era muito estranho, né? Eu acho que o Roberto está falando é anos 80, onde a gente queria ir muito fundo dentro de nós mesmos, né? E o Roberto é um exemplo disso. A gente queria cavucar mesmo e se tornar... Eu acho que o Nietzsche fala, né? Torne-se quem tu és. E quem que fala seja a melhor versão de você mesmo? É você mesmo que fala essa frase? Não é minha, mas eu gosto dela. É bonita, né? E naquela época a gente queria... Acho que tinha mais tempo, né? Não tinha internet, não tinha distração e a gente queria se investigar, né? E esses grupos tinham também essa questão espiritual, Roberto? Tinha, mas o Osho tinha, eu acho o máximo, o Osho dizia assim, a terapia prepara para a espiritualidade. Então, quando você vai num grupo seco, só de paz, frequentemente as neuras, as travas, os medos, as raivas vão te travar. O que o Osho falava? Ele falava, limpe a sua mente, limpe o seu ego e se entregue. Então, você tem uma meditação dinâmica. Você limpa e depois você flui. Então, o caminho do Osho, eu acho um caminho mais prático, que é limpar raiva, medo, angústia, choro, tristeza e depois celebra. O que é meditação dinâmica, para quem não sabe? Meu Deus, como que eu explico a meditação dinâmica? Geralmente... Você fez bastante? Meu Deus. Eu sou do tempo... Eu brinco com os meus alunos, né? Eu digo que eu sou do tempo da proclamação da independência, 1822, Dom Pedro, né? Mas eu fiz muita meditação dinâmica. E eu tenho orgulho de ter levado para fazer meditação do Osho o Zé Gaiarsa. O Zé Gaiarsa, aí ele, o que você tem feito? Não sei o quê. Eu tenho feito isso. Ele falou, aí é legal, é. Aí levei o Zé para os grupos. O Zé fez meditação dinâmica com Dalini. E o filho dele, que eu esqueci o nome, Naresh, acho, né? Ele é discípulo, até hoje ele usa o nome do Osho. Naresh, né? Naresh. Está em Brasília ainda? Tá. Passou por uma cirurgia agora, mas é um discípulo mesmo que usa o nome. Depois não sei se você pode falar teu nome do Osho. Se eu falar aqui, vocês vão falar que eu sou muito convencido. Eu sou do tempo que o Osho dava o nome, né? Imagino. E o meu nome é Ashirvad, que significa... Lá na comunidade do Osho, o pessoal... O Ashirvad é o abençoado. Era só um nome? Tinha dois? E era uma coisa que os indianos comentavam. Que lindo. Ashirvad, seco. E frequentemente, quando eu estou nos perrengues da vida, eu falo, seu nome é Ashirvad. Mas o Osho, ele dizia o seguinte, você tem que limpar a sua mente para você meditar. Então, ele fez zilhões de meditações que você limpa a sua mente. Então, tem grito, tem respiração, eu estou falando amplamente. E depois você vai para a espiritualidade. Então, essas são porque tem a meditação dinâmica, mas as meditações do Osho são todas dinâmicas. Sim, não, mas o que o Roberto não quer falar é que ele ficou, então, pulando durante anos, pula, grita, é assim, né, Roberto? Não, pera, não é que eu fiquei... Pulando. Não, pera, não é que eu fiquei, eu fico. Eventualmente, quando eu estou estressado, eu vou e faço uma dinâmica. Os teus grupos, eu fiquei muito surpreso, assim, quando eu vi você dirigindo. Eu acho muito poderoso. Eu gosto mais da Kundalini. Eu adoro dançar. Eu não acho que a gente precisa escolher, né? Então, não. De manhã é dinâmica, à tarde Kundalini. É verdade. E aí me diz uma coisa, o que mais que você buscou? Por exemplo, você fez algum caminho como esses de Compostela? Não fiz. Ainda quero fazer, mas não fiz. Uau, então vamos junto. Eu quis fazer com a Nanda, ela falou, mas você vai parar nas igrejas? Falou, lógico, para rezar, falar com os padres, conversar. E ela falou, quantas igrejas são? Aí nós fomos ver 200 e poucas. É porque eu já fiz uma vez, mas um pedaço. Então, tua visão é mais o Oriente, né? Mas o Roberto falou para mim, que fez judô, que fez Gurdjieff, que é um trabalho assim, de atenção incrível. Tem essa parte espiritual, a parte religiosa. E na Índia, assim, você teve
com um mestre pouquíssimo conhecido, né, que é o Ramesh Balshekar. Você sentia a necessidade de sentar com os mestres, de estar aos pés dos mestres, como se diz? O pessoal me pergunta muito essa coisa de estar com mestres da Índia. Eu tive no Japão, o pessoal de Kitakamakura, do Zen budismo. Eu fui para Kitakamakura. Não sabia disso. Fez zazen e tudo? Mas muito zazen. Quem é melhor, zazen ou do Osho? Não, nunca tem melhor. Mas o... Zazen é sentar em silêncio, para quem não sabe. Sentar e observar os pensamentos, mas não como se faz hoje 5 minutos. São práticas longas, né? O dia inteiro, alimentação ruim, alimentação que não apega. Você raspa o cabelo. Você raspou também? Muitas vezes. Nossa, não sabia disso. Aí você come um pouco de arroz. Sim. Água, tudo limitado, né? Para você olhar para dentro, né? Mas isso, então, acho que nenhum vídeo teu no YouTube ou em lugar nenhum fala sobre isso. É que eu sou um buscador. Muita gente fala assim, né? Eu acho que tem basicamente 3 histórias, 3 caminhos que as pessoas escolhem. Tem o colecionador, são pessoas que colecionam dinheiro, propriedades, sexo, carros. Tem o buscador, e esse é o meu mais forte. E tem os missionários. São pessoas que a vida é ajudando uns aos outros. E a gente precisa sacar qual que é o nosso caminho. Eu sou um missionário, mas o meu mais importante é o buscador. Eu me prometi, em algum momento da vida, eu lembro exatamente, isso está escrito no caderno de 1986, a angústia é meu câncer, e eu vou curar esse câncer. Então, para mim, se ainda tiver alguma coisa, eu falo, opa, meditação. Mas cada mestre... Então, as pessoas perguntam muito, Roberto, mas você é católico? Gente, no Ocidente, Deus, vou pegar o meu, é Cristo. Então você tem fé, você trabalha, fé. No Oriente, Deus está dentro de nós. Então você vai estar com esse seu Deus interior. E as meditações, elas são muito importantes. E muita gente acha assim, mas esses caminhos são conflitantes. Não, eles são complementares. Quanto mais a gente sente paz dentro da gente sente conexão com o divino. Mas eles não são caminhos conflitantes. E é interessante isso, né? Eu vou falar uma coisa dura. Cada vez que eu vou para a Índia, eu volto mais cristão. Cada vez que eu vou para a Europa e vejo as igrejas, eu volto menos cristão. Porque eu vejo aquelas barbaridades que fizeram pelo mundo para pegar aquele monte de ouro. Isso é nada cristão, não é crístico. E é interessante, né? A gente vê hoje tanta gente falando, não, porque a religião, porque Cristo quer que você seja rico. Cristo quer que a gente seja amoroso. Cristo nunca falaria para o sujeito, tenha um carro melhor, tenha uma casa maior. Isto é outra coisa, gente. O nome disso é comércio. Cristo era um cara muito simples. Você não vê Cristo falando, vai lá e troca de casa, vai lá e compra uma biga nova. É totalmente... Por isso que é muito complicado o que fazem com Jesus Cristo. Sim. E, Roberto, eu quero beber um pouco d'água? Eu quero. Estamos num dia quente aqui, aqui é Baixada, não, né? Quem não fala Baixada, né? Fala a Baixada é lá Santo São Vicente, porque você vem de São Paulo, né? Mas estamos aqui no litoral norte. Roberto, aí, você tem esse aspecto, né, musical, nós temos o mesmo gosto. Sabe que você falou uma coisa, eu me identifiquei muito. Quando eu era mais jovem, tinha uma música que era Agonia, do Oswaldo Montenegro. Lembro. Você falou da angústia, né? Eu acho que todo buscador, né, tem essa agonia, né, essa angústia, quer dizer, falta alguma coisa. E essa música também sempre me mexeu, né, para buscar algo, tanto que eu fiz 500 cursos teus, e fora os livros que eu li. E aí você toca, né, você está tocando guitarra, sua especialidade é guitarra, né? E aí você chega na Índia, a primeira vez, tinha aquelas
sei lá, umas 3, 4 mil pessoas que sentavam no Osho. Quando eu cheguei, e que dá a experiência de eu tocar na banda do Osho, né, que também são momentos especiais da vida, tinha umas 150 pessoas. Você imagina que eu tive com o Osho num negócio desse Era tamanho. outro momento dele, ele estava começando. Ele voltou do Oregon, né? Ah, tá. Amanda, depois a gente edita. Né? Não, deixa assim mesmo. Voltou do Oregon. O Osho voltou do Oregon, e a Samvara, que foi um ser humano, uma terapeuta muito importante na minha vida, a Samvara fala, olha, ele está voltando para Puna, vai chegar esses tempos, e eu acho que ele devia ir lá, porque você vai ter um encontro muito especial com um jeito especial, e ela tinha total razão em todos os sentidos, mas assim, quando eu cheguei tinha uns 150, era um espaço assim, bem pequeno, e a gente ficava pertinho dele, ficava 2, 3... No caso, você quer que eu conte a história de eu tocando pro Osho? Sim, eu acho que sim, mas eu queria falar, só para trazer também essa questão, né? Na Índia, os mestres têm muita gente. É muito raro você estar assim, na frente de um, e eu me sinto muito feliz que eu estou aqui com o Roberto, e digo que na visão do Zen ele é o Buda, ele é o iluminado, porque na Índia ninguém pode falar que é iluminado, né? Nós falamos, quem fala que é o iluminado é um completo imbecil. O Osho falava porque ele provocava, né? Mas alguém de fora pode falar, puxa, ali eu vejo essa iluminação, que é o que Jung chamava de plenitude, ser inteiro. E é interessante porque eu não sabia disso do Roberto. Você está perto de um mestre, tem aqueles milhares de pessoas na Índia, e depois o Roberto vai encontrar um outro mestre que estava começando, creio eu, a aparecer, que era o Ramesh Balshekar. Então, que o Roberto chegou a fazer perguntas, né, para esse mestre, porque, por exemplo, imagina você que está nos vendo, o que você perguntaria se você pudesse fazer 3 perguntas para o Roberto? E quando a gente está com um mestre na Índia, também você tem que prestar muita atenção nas perguntas. E eu sei disso porque toda vez que eu sentei com o mestre, eu fiz perguntas estúpidas. E falou, que bobagem que eu fui perguntar. Teve um mestre que eu perguntei como é que eu me dou bem no casamento, aí, mas ele falou, mas eu vou saber, eu não sou casado, eu sou um monge. Então são coisas, você tem que olhar aquela pessoa, a gente vê até, vamos imaginar uma proporção assim, grande, é só um exemplo, que Jesus aparecesse aqui agora. Eu estou na casa aqui do Roberto, ele me recebe com uma generosidade, que ele é assim, e Jesus aparece ali e fala 3 perguntas, Otávio. Uau! Você tem que escolher. E o Roberto já me contou 3 perguntas que ele fez para o mestre, e eu não sabia que você chegou tão perto assim do Osho. Você deve ter ficado assim muito sem graça, assim que fala, muito tímido, não sei. Olha, a história, essa minha amiga, ela falou, você vai para Puna. Eu toco desde os 15 anos, desde os 13 anos. E você fala com Milarepa, que você é músico, e que eu pedi para ele colocar você na banda. Gente, eu não tinha ideia de como é que era a dinâmica, né? Mas provavelmente a Samvara mandou uma carta para o Milarepa, eu estou falando de 1984, 85, 86, não tinha esse negócio, ela certamente mandou uma carta. Um telex. Um telex, não tinha fax, esse negócio, fax é depois. E aí cheguei para o Milarepa e falei, Milarepa, só para você entender o conceito, eu fiz São Paulo, Londres, Mumbai. Depois a viagem mais cansativa, que na época era Mumbai-Pune, que deve ser 100 quilômetros, demora 5 horas, né? Aí eu cheguei lá de manhã, falei, Milarepa, eu sou amigo da Samvara, eu sou guitarrista, e ela falou para eu falar com você que eu estou à sua disposição para tocar na banda. Aí o Milarepa pegou e falou, vai lá no estúdio às 3, o estúdio é aqui e tal. Aí eu fui, ensaiei, e na época eram 2 tipos de música. Quando o Osho entrasse, era uma música bem zen, bem suave. E depois, quando ele terminava, era uma música bem dançante. Eu era o guitarrista, eu fazia o solo, e aí ensaiamos.
Legal, Roberto. Eu era... Depois, alguns dias depois, 10 dias depois, eu virei a Shirvadi lá. E aí, eu estou aqui com a guitarra, a gente sentado, o Osho entra aqui, 3 metros, e o Osho, quando ele entrava, ele fazia assim. Quando o Osho faz assim, tchá, me dá um choque, e eu começo a chorar em êxtase. E eu vejo que eu não estou tocando, o solo era meu, e a banda toca e tal. Eu chorando, o braço toca, o braço não conseguia subir. Ele fez um discurso lindo, como todos, esses primeiros mais especial, porque eu era o frontman, o guitarrista. Super. E aí o Osho fala, e quando termina ele faz assim, e aí era o sinal para a banda tocar. Quem puxava era eu. Aí o Osho faz assim e de novo, direto em mim, eu começo a chorar. E não toco nada. Quando termina, eu estou colocando a guitarra na caixa e pensando assim, foi bom enquanto durou, o guitarrista que não guitarrizou e tal. E aí chega o Milaré para trás, põe a mão no meu ombro e fala assim, a energia do mestre é infinita, intensa, não lembro exatamente. Eu lembro ele falando, a energia do mestre é blá, 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 né? Falei, todo saltitante, porque alguém entendeu o que tinha acontecido comigo. Aí o Milarepa falou, volta amanhã às 3 no estúdio. E aí eu, 2, 3 dias eu toquei, eu era o guitarrista da banda, depois chegaram músicos maravilhosos, eu lembro que eu toquei mais uma vez nessa temporada. Depois, quando eu voltei em 2000, eu toquei várias vezes na banda, mas o Osho já não estava mais lá. E o Roberto, ele estava lá, mas não nessa dimensão. Né? Como está lá na lápide, Osho, aí tem nunca nasceu, nunca morreu. Simplesmente passou pelo planeta. Deixa eu aproveitar, a gente está aqui, você tem seu tempo também. Eu queria saber, você conheceu tua companhia então nesses grupos, buscando o si mesmo, a espiritualidade? Eu e a Cláudia, a Cláudia era minha assistente no Instituto Gente, e eu peguei a minha turma e levei para a Índia. A gente foi para Katmandu, no Nepal, depois a gente foi para Pune, e a gente estava naquele... pega, não pega, vai, não vai e tal. E aí teve um dia que a gente almoçou e a gente ficou. 19 de janeiro de 1990, um dia inesquecível. Aí a gente estava junto e então vamos para o satsang. Quando a gente chega no satsang, o Osho tinha desencarnado nesse dia. Foi um dos dias. Quem estava em Pune, porque o Osho falava um lance que é verdadeiro. Quando um sujeito desse desencarna, gente, é uma liberação de energia de uma intensidade incrível. Então, quem estiver perto, vou pegar um ídolo meu, do Divaldo Franco, quando ele desencarnar, fica lá sentado. É uma liberação de energia que é uma bomba atômica de amor. Não, eu vejo o filme da morte do Osho, toda vez que eu vejo eu já fico... Você tava... Porque é bonito, o Roberto pode até falar, eu só vi o filme, que o Osho fala que ele não quer ninguém chorando, né? Que ele quer todo mundo dançando quando ele morre. Eu perdi um gato agora que eu amava muito, toda vez eu falava, não, eu preciso celebrar a morte desse gatinho, porque ele tá com um corpo diferente, ele foi embora e chora. O lance não é celebrar a morte, é celebrar a vida desse cara. É celebrar a vida, né? Então, mas vou contar o que aconteceu. Você estava lá. Quem estava lá? Gente, era uma encrenca. Por quê? Porque era muita dor você se separar do seu mestre. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que celebrar quantas coisas lindas a gente viveu. Então, era celebra, beija, abraça, comemora. Porque lá em Puna, gente, quando o Osho falava um negócio que é verdade, ele falava assim, gente, quando eu morrer, vai para outro mestre.
Por quê? Você tem que ter um mestre vivo, porque o mestre vivo te desafia. Mas o Osho era todos aqueles momentos que a gente tinha vivido junto. Então não dava para a gente chorar a perda, porque... Mas me lembra de uma história que talvez você saiba o nome. Tinha frequentemente, não é sempre, frequentemente, tinha um mestre famoso. E esse mestre tinha tido um mestre que era um sujeito low profile. Quando esse mestre low profile, esse mestre, vamos dizer assim, fechadinho, simples, que não tem, morreu, os discípulos desse mestre famoso foram prestar homenagem ao mestre do mestre. E o mestre famoso estava chorando. E o pessoal da gestão, não sei como é que fala, chegou e falou, né? Vamos imaginar, o teu mestre X morreu, e você que é, Otávio, é um mestre famoso, a equipe chega e fala assim, mestre, Otávio, você está chorando, você não entendeu nada do que você ensina, né? E o mestre famoso fez assim mesmo, aí ele parou. Passou 5 minutos e começou a chorar tudo de novo. A turma, porra, vocês falam do desapego, você está aqui. Aí o mestre famoso parou. Né? Aí de novo começou a chorar. A turma falou assim, deixa eu te falar, não sou eu que estou chorando. Meus olhos estão chorando porque eu nunca mais vou ver esse cara. Nossa, meus ouvidos estão chorando porque eu nunca mais vou escutar a voz desse sujeito. E meu corpo está chorando porque não vou ter mais esse abraço. Eu não consigo mandar nos meus olhos, eu não consigo mandar nos meus ouvidos, eu não consigo mandar no meu corpo. Eles vão chorar enquanto eles quiserem. Quando meu pai morreu, eu chorava, mas eu chorava. E a gente fez um processo de virar amigo muito lindo. Né? E os amigos do meu pai vinham me consolar. Não, Roberto, não está... Aí uma hora eu peguei a equipe do Instituto e falei, gente, me cerca para eu poder chorar à vontade. Né? É verdade. Porque... Como você mesmo fala, lágrima é suco de gente. Lágrima é suco. Aprendi isso com você. Lágrima é suco. E naquela música também, que também escutei pela primeira vez com você, né? Maior, acho que é o Maior, do Milton Nascimento, que ele fala que aquele choro valia ouro. Ele fala isso na música, né? Roberto, como deu uma hora, eu acho que deu para transmitir, porque você tem muita história, né? Eu queria só que você terminasse com 3 coisas, falasse um pouquinho dessa tua dimensão do Zen, como você fala muito para empresários, para CEOs, enfim, eu sei que você traz essa parte espiritual para ele, mas acho que eu nunca vi uma entrevista assim falando mais sobre esse ponto, e é legal as pessoas saberem. Então, falar do Zen, a ordem você que sabe, do como, e também falar, você tem algum sonho, que já que não, na lápide do Osho está escrito nunca nascido, nunca morrido, o que vai estar escrito na tua que você gostaria? Eu acho que na minha vai estar, esse cara aproveitou esse passeio pelo planeta Terra. Né? Que você falou do Neruda, né? Confesso que vivi. Isso é muito lindo, né? Confesso que vivi. Pessoal, o Zen é de uma profundidade. Você foi sozinho para o Japão? Fui. Não, eu já fui com a Cláudia, mas as minhas... Eu vou contar mais... Vamos relaxar uns minutos aqui. Eu ganhei uma bolsa para fazer um MBA no Japão. Em 1994, o Japão ainda estava na qualidade total, né? Olha como que é a vida e os policiamentos. Eu já tinha ido para o Japão, ou não sei, não estou lembrando. Mas eu queria ir para Kitakamakura, que foi onde Bodhidharma criou o mosteiro e eu já estudava, porque na Liberdade tinha um mosteiro de Zen budismo que eu frequentava, né? E o pessoal falava, pô, você vai para o Japão? Vai para Kitakamakura, tem os mosteiros, não sei o quê. E eu estava lá com 26 empresários
do mundo inteiro, gente rica, famosa. E aí a gente tinha os finais de semana de folga. Primeiro final de semana que eu tive, o que eu fiz? Shinkansen Kitakamakura. E fui lá, achei um mosteiro. E fiquei lá com o mestre. Koan, aquelas coisas todas que você sabe. Você é mestre disso, eu vivi um período de aprendizado. Quando voltei na segunda-feira, na hora do almoço, o que você fez? Eu fui para viajar, fui para um show, fui para não sei o quê. Eu fui para não sei o quê, aí, tem um restaurante, tem não sei o quê. E para onde você foi, Chique? Eu fui para Kitakamakura, no Mosteiro Zen. Mosteiro Zen? Você é mentiroso? Como que um cara vem aqui no Japão, tá sem mulher, vai para Mosteiro Zen? Os caras tiraram muito sarro de mim. Aí eu vi que não dava ibope eu falar no meio daquela turma que bebia todas, que eu estava lá em Kitakamakura. E eu continuei indo para Kitakamakura. Mas quando o pessoal me perguntava, onde você foi? Eu falava assim, eu fui encontrar uns amigos de não sei o quê, do futebol, uns terapeutas, eu não falava a verdade. Aí eu passei o final de semana em Kitakamakura. E quando eu despeço do mestre, está uma chuva. E ele, muito gentilmente, me arrumou um saco de lixo para eu pôr nas costas, mas estava uma chuva, era à noite. E eu, correndo daquele jeito, comprei o bilhete. E eu no Japão, eu comprava o bilhete. Acho que você vai fazer isso. Você compra o bilhete para algum lugar. Por quê? Porque agora acho que está melhor em inglês, mas quando eu, de novo, estou falando história de não tinha legal em inglês. Então, o que eu fazia? Eu comprava um bilhete até uma estação, que eu tinha o nome lá, e quando você saía, você põe teu bilhete e aparece quanto que você tem que pagar de diferença. Eu pagava de diferença. A chuva, eu tirando não sei o quê. Quando eu estou no trem, eu falo assim, putz, eu perdi a carteira. Eu podia ter pensado em voltar, mas eu não pensei em voltar. Eu pensei em continuar. Eu falei, quando eu vou chegar, eu vou ligar. Era um centro, né? Era um centro que tinha um hotel. Eu liguei para o meu amigo brasileiro, Gustavo. Falei, Gustavo, eu perdi a carteira e eu preciso que você venha até a estação para me emprestar uma grana. E ele, Chique, pode deixar. Quando eu chego na estação, eu assim, Gustavo, me empresta, sei lá, 300 ienes. Ele, não, me dá o ticket aqui que eu pago. Gustavo, me empresta o dinheiro. Não, ele cismou com esse negócio. Deu meu ticket para ele. Quando ele pagou, você estava em Kitakamakura, você é um estúpido, você perde final de semana sem mulher, sem nada. E fica gastando tempo olhando parede, né? Porque lá deve ser super rígido, né? A meditação, é que para um cara que só pensa em grana, que só pensa em beber, farra, mulheres, zona, você fica olhando parede quando você tem o final de semana. Não, isso que eu falei lá não é só olhando parede, né? Você tem que... Não pode se mexer nessa meditação, né? Não, os japoneses são duros, né? Então, para quem vem do Osho, que a gente se mexe, não pode se mexer, a comida é sempre a mesma. Não, né? E no Zazen tem um lance que é o seguinte, eu não sei qual das tradições que você tem, eu vou falar da minha. Sim. É o seguinte, quando começa a doer o ombro, você abaixa. E aí, para quê? O mestre está com uma espada de bambu. Então, ele vai com a espada de bambu e bate aqui para você soltar. Só que é uma malandragem do Zazen. Por quê? Porque quando você está lá, aí você começa a baixar, porque você distraiu. Sim. Aí, quando o cara bate com a vara, é um susto tão grande. Não, eu acho que ele só encosta no que eu falei. É? Pá! Aí você... Cacete! Aí você volta e você se centra. Mas o Zazen foi muito importante na minha vida. Então você teve essa experiência já da iluminação, não nem que seja uma pequena iluminação. Porque muita meditação para não ter isso. Eu sei que você tem essa humildade de não falar, mas teve sim. Mas o Zazen foi muito importante. Imagino, porque quem aguenta
ficar no zazen é porque chega horas, né, que tudo se encaixa, né, que a mente esvazia. Faz tempo que eu não faço, eu sinto falta. Mas eu vivi muito intensamente. E é interessante, porque concomitantemente o Osho, Rajneesh, eu vou chamar ele de Beto, Rajneesh e Zazen. Então, para mim, quando o Osho fala Buda, o Osho era Zorba e o Zazen era Buda. Nossa, que lindo isso. Mas tem bastante história. Não, nossa, Roberto, estou muito surpreendido. Então, a gente vai se despedir. Nossa, maravilha, obrigado. Gratidão mesmo, de verdade. E vamos ver se outra hora a gente conversa de novo, né? A Nanda está aqui filmando. Mas foi muito lindo. Você é uma pessoa muito surpreendente. E de verdade mesmo, assim. Estou muito feliz de estar aqui na tua casa. A mulher do Stanislav Grof, se não me engano, chamava Chris Grof. Tinha uma época que ela frequentava Esalen Institute. Você também tem essa história? Eu vivi em Esalen. Como é que é o nome da respiração? É holotrópico, você fez isso também? Fiz. Precisamos de uma outra entrevista. A Cris, ela falava o seguinte, tem 2 tipos de buscadores. Tem o Campbell. Campbell nunca saiu da biblioteca dele e sacou tudo na mente. E tem outras pessoas, e ela falando, o Stan, ele precisa ir nos lugares. Então, se ele vai fazer um conhecimento de uma medicina tibetana, ele tem que ir para a medicina, ele tem que ir para o Tibete, né? E aí ela falando, o Stan vai, ele estuda, sei lá, medicina tibetana, bagunça a vida dele, muda tudo e depois ele volta e integra, né? Campbell, eu tive o prazer de ver os vídeos dele, tá nos Estados Unidos na mesma época do Campbell, e Campbell e Robert Bly, eu assisti palestra. Eles são pessoas que vão sacando o mundo a partir da análise do mundo, né? Eu preciso ir lá. Então, por exemplo, esses dias eu fui para Cruzeiro do Sul conhecer o pessoal, os índios, né? Então, eu preciso ir, ver, tocar. Então, tem muita história. Bom, eu vou falar para o Roberto uma coisa que acho que vai fazer todo sentido para ele. Ele já conhece essa frase, mas não é para todos que eu falo, mas eu falo para você. Roberto, obrigado por você ser quem você é. Obrigado gratidão. por esse encontro, né? Não foi simplesmente uma conversa. Não, gratidão. Gratidão absoluta por você ter chegado até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.